Primeiramente, eu queria pegar seus dados pessoais, nome completo, qual o seu nome completo? É Maria do Amparo Almeida Araújo. Sim, sua data de nascimento? 16 de junho de 1950. Sim, sua atividade atual? Sou funcionária pública. Sim. E assim, a sua origem familiar, a atuação dos seus pais, o que seus pais faziam? Eram pequenos agricultores. Sim. E queria que você falasse um pouco da sua... Alô? Queria só pegasse um pouco referência sobre a sua vida estudantil, né? Quando você começou a estudar na universidade? Eu comecei no movimento estudantil quando eu era secundarista, né? No período de Alagoas, quando teve o golpe. Isso tudo, sabe onde está? Onde tem tudo isso? As mulheres que foram lutar nada. Aí a minha mãe, a minha família, depois do golpe, me colocou no colégio interno no interior de São Paulo. Aí foi quando eu ingressei, comecei a ter contato com o pessoal da LN. Aí depois foi direto para a LN. Aqui em Recife ou já em São Paulo? Não, em São Paulo. São Paulo, né? Aí depois eu fiquei clandestina, fui para o Rio de Janeiro. Depois eu fiquei um tempo em São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro em 72. Agora eu conheço o Antônio Carlos de Carilana quando ele leva ele está junto com o Yuri, com a Ana Maria Nassinovic e o Marco Nonato no restaurante na Lapa. Os três são executados e ele consegue fugir. É aí que eu conheço ele. Ele ferido naquela ocasião. No aparelho dele, né? Eu estive lá no aparelho dele. Tá. Eu fui vendada com o aparelho dele, fiquei lá acho que uma semana, depois saí para ficar outra. Aí depois passei um tempão sem vê-lo. Fui reencontrá-lo no Rio de Janeiro em final de 72, por aí. Agora, a LN naquele período já estava sofrendo muitas baixas, né? Vivendo em intensa dificuldade. Poderia falar um pouco da dificuldade de militar depois da morte do Marighella e do Toledo? Olha, quando eles morreram, assumiu o pessoal mais novo, né? E teve as baixas todas, as dificuldades, elas ficaram mais complexas, na verdade, a partir de 73, né? Mas a LN ainda atuava em 73? Atuava bastante. A LN atuou até 74. E assim, a sua vida dentro da LN até 74, quando você realmente saiu da LN? Olha, eu não saí da LN. Ou a LN saiu da sua vida? A LN se acabou, né? Sim. Quando o Tomás Meirelles é assassinado, preso em 7 de maio de 74, o Rogério, não é o nome dele? O Rogério sai do Brasil, aí fica no Brasil praticamente só eu, o Moacir e a Suzana, Lisboa. Aí a gente continua se encontrando, mas aí a gente já não, a partir de maio de 74 a gente não tem mais nenhuma atuação, mas até maio de 74 tivemos. Aquelas ações de expropriação, alguma forma de resistência contra o... Sim. Nós planejávamos várias ações. Nós nunca planejamos, quer dizer, nós, pessoa física, para sair daqui do Brasil. Alô? Claro, assim, eu queria que você falasse um pouco desse convívio seu com o pessoal de Minas, tipo o Antônio Carlos e o Elcio Pereira Cortes. Olha, a minha convivência com o Antônio Carlos foi nessa ocasião que eu estive na casa dele, que ele tinha sido ferido. E depois, no Rio de Janeiro, algumas vezes, porque ele era o companheiro da Morena Santiago. Ele esteve quando ela se mudou, ficou no aparelho que eu residia no Rio de Janeiro. Aí até ela alugar uma casa. Depois eu estive nessa casa, quando o Antônio Carlos se mudou de volta para São Paulo, eu estive nessa casa com ela, uns tempos. E depois eu estive com ele uma outra vez, quando ele já estava morando em São Paulo, mas foi assim rapidamente nesse aparelho que eu tinha. Vocês não chegaram a atuar juntos? Não, porque veja
bem, a minha atuação sempre foi, a minha tarefa era a questão de organização dos documentos, a manutenção das armas, e o planejamento das ações. Então, necessariamente eu não tinha contato com muita gente, não. Até porque não podia ter, por questão de segurança. O Elcio Pereira Fontes, eu me encontrei com ele uma única vez no Rio de Janeiro. Eu fui ao Rio de Janeiro buscar uma metralhadora e na volta ele resolveu vir para São Paulo. Mas a minha tarefa foi buscar essa metralhadora e ele, para uma reunião em São Paulo. Então, nós voltamos juntos naquele trem da noite, mas ele na cabina dele e eu na minha. E quando ele chegou no local, em São Paulo, ele foi para o local da reunião. Foi o único contato que eu tive com o Elcio. Estava em São Paulo quando eles foram assassinados. Tanto o Antônio Carlos e o Elcio. Eu morava na ocasião, meu aparelho era junto com o Yuri Xavier Pereira, com quem eu tive uma convivência afetiva e depois, apesar de não termos mais essa convivência afetiva, nós morávamos juntos, na mesma casa. Então, no dia que eles foram mortos, eu estava na casa sob a notícia pela televisão. E o ideário dele nesse período, mesmo com todas essas quedas, todas essas dificuldades? Nós nunca desistimos de fazer a revolução. A estratégia não tomada de poder. Não mudou mesmo com... Apesar das críticas, pelo menos as pessoas que eu convivi não mudaram não. Nem eu. E você poderia falar um pouco assim, quando a Helen foi realmente extinta? Eu acho que é 74. Pelo menos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi em maio de 74. Mas de que maneira que ela foi? Foram cessando as ações? Nesse momento, no Rio de Janeiro, só tinha eu, o Moacir Vilela e a Suzana Lisboa. Nós não tínhamos poder de fogo nenhum, nem arma, nem nada. As lideranças tinham sido mortas? Mortas ou tinham ido para o exterior. E a questão da sobrevivência pela sobrevivência? Nós trabalhamos, fomos para o mercado do trabalho com nome falso. Naquele tempo não tinha tanto desemprego. Né? E trabalhava geralmente como um escritório, a parte administrativa das empresas. Geralmente naqueles empregos temporários. O Rio de Janeiro tinha muito isso na época. Mas com uma forma de sobrevivência mesmo, né? Mesmo antes disso, eu comecei na verdade a trabalhar, eu tenho registro dos meus... Eu sempre trabalhei, fazia parte da manutenção da minha fachada, trabalhar. Mas não era estratégico isso? Não era estratégico porque não era todo mundo que fazia isso, né? A gente tinha uma certa liberdade de escolher qual era a melhor fachada, né? Porque a ideia que se tem dos militantes é que se expunham muito... Sim, mas não era o meu caso, não. Essas normas de segurança não diziam nada a respeito de... Não, porque eu não era muito conhecida. Porque as minhas atividades, pelo fato, por exemplo, meu aparelho primeiro foi com o Yuri, depois foi com o Luiz José da Cunha, e depois com o Tomás Meirelles, que eram pessoas altamente procuradas, eu tinha que ficar justamente mais nessas atividades de retaguarda. Então eu não era muito conhecida. E tinha também outro fato, eu era muito parecida com meu irmão. Se alguém me visse, sabia quem eu era. Eu sou irmã do Luiz Almeida Araújo. As pessoas batiam o olho em mim e sabiam quem eu era. Então essa questão do isolamento dos militantes nem sempre era regra. Ficar exclusivamente na organização, não exercendo nenhuma outra atividade. Eu sempre exerci outras atividades. Eu fazia parte, assim, da segurança. Entendeu? Eu acho que eu só fiquei sem trabalhar na época do aparelho do Yuri. Sim. E aí era uma atividade. Foi de 71 até 72, foi uma época muito intensa.
Agora, E a atuação da Eliane? você se lembra de militantes como Elber, José Goulart? Não, eu não conhecia muita gente. O Ricardo Figawa? O meu círculo era muito fechado. O Junê mesmo eu só conheci depois.